Report. Jogadores da NBA decidem voltar os playoffs depois de um dia de protestos. Um dia de protesto não, perdão. Greve, seria equivalente à greve. Um dia depois de sair dos seus jogos dos playoffs em protesto ao racismo sistêmico, ao alegado racismo sistêmico, devia estar aqui, e ao tiroteio pelos policiais em legítima defesa, devia estar aqui também, contra Jacob Blake, jogadores da NBA logo voltarão às quadras. De acordo com o ESPN, o jornalista... Aí, é um probleminha técnico. Estou bem para baixo, né? Deixa eu dar uma arrumada na câmera aqui. Meu dedo na cara de você. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, eu pronunciei errado, com certeza. Os jogadores decidiram na quinta-feira de manhã retornar ao trabalho e terminar os playoffs. Cadê? Woj, é bem mais fácil do que falar o nome dele inteiro, também reportou que na quinta-feira 3 jogos dos playoffs vão ser adiados. Ainda estão tendo discussões em andamento sobre quando os times vão estar retornando aos jogos. Na minha opinião, pelo menos não posso apertar em nada no site, senão aquela tela abre. Mas vamos lá. Na minha opinião, o que aconteceu é que os jogadores foram informados que a NBA perderia bilhões se os jogos não acontecessem. Os jogadores em si perderiam milhões se os jogos não acontecessem. E, como assim a gente vai perder dinheiro? Não. Eu aceito não jogar para falar que eu estou ajudando a causa, mas perder dinheiro não. Aí já é demais. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Porque a gente sabe como essas pessoas milionárias, né? Eu ouvi dizer que o LeBron James é bilionário, não milionário. Então, Faro, aqui o jornalista está falando que depois de uma boa noite de sono, isso ajudou a todos ganharem uma nova perspectiva e ficarem na mesma página do que fazer. Estranho que essa boa noite de sono que eles tiveram foi logo após a notícia de que Jacob Blake estava armado. Ele estava com uma faca. Eu cobri isso no vídeo de ontem. Então, não é o caso de voltar agora aqui. Mas é isso, os jogos vão voltar. Nossa, deve ter sido agoniante, né? Para as pessoas terem ficado um dia em greve e já descobrirem que vão perder dinheiro. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Mas, ao que tudo indica, eles vão continuar vestindo as camisas, vão continuar trazendo política, né, com o Black Lives Matter na quadra, vão continuar com toda essa politicagem no esporte. Então,
provavelmente os números da NBA vão continuar caindo, né? A gente já viu que semana passada caiu em 40% e vão continuar caindo, porque as pessoas gostam de ter basquete, beisebol também tá nessa pegada, e o basquete feminino, de ter eles no fundo, né? Enquanto está conversando com um amigo, tomando uma cerveja. Eu não bebo, mas enquanto está no bar, conversando com os amigos, comendo alguma coisa, tem basquete ali na televisão. Aqui no Brasil é mais futebol, né? Mas tem lugar que também apresenta o basquete. E olhar de vez em quando o jogo, mas com essas coisas acontecendo, não. Pensar, os treinos sintonizar nos jogos. Que a gente tem um oficial Trump falando sobre os dois ficarem em greve por causa do alegado tiroteio policial, né, falando que isso é um absurdo. Aqui ele fala que ele sabe que as estatísticas, né, o número de pessoas assistindo tem sido muito ruim, por causa que ele acha que as pessoas estão um pouco cansadas da NBA, francamente, porque ele não vê, ele não sabe muito sobre os protestos, mas ele não sabe muito sobre os protestos. Foi o que o Trump disse, aparentemente, né, em uma visita à Agência Federal de Emergência. Mas, ele continua, eu sei que os números deles têm sido muito ruins e, infelizmente, isso é um infortúnio, né? Isso é uma coisa ruim. Eles têm que começar como uma organização política. Eles começaram a agir como uma organização política, e isso não é uma coisa boa. Eu não acho que isso é bom, é uma coisa boa para o esporte ou para o país. Aparentemente, isso são palavras do Trump, né? Quando ele estava visitando essa agência. E a gente tem aqui um tweet desse James, deixa eu pegar aqui, LeBron James, falando: F isso, cara, nós queremos mudança, estamos cansados disso. Só que, como a gente sabe, eu já trouxe os números, essa mudança que eles querem só colocando as palavras. Não tem o que mudar. Tem o que melhorar, com certeza. Sempre tem o que melhorar. Mas não está tão ruim quanto a narrativa da esquerda está passando, né? E como foi dito ontem, como eu trouxe no vídeo ontem, foi dito por um jornalista, que esses jogadores que estão falando sobre isso são idiotas úteis. Não sabem o que está acontecendo e só estão seguindo a narrativa. Aí quando eles viram que a narrativa ia tirar dinheiro deles, eles voltaram atrás, né? Vamos continuar ganhando nosso dinheiro, mas a gente vai continuar falando. Foi justamente o que aquele diretor daquele instituto que fez os protestos em 63 falou que eles deviam fazer. Na quinta-feira, Kushner, o Politico, que é um site de política, que eles iam
tentar falar com o LeBron James. Veja, nós ambos concordamos que nós queremos cumprir e trazer um senso comum para o nosso trajeto. Foi o que foi falado. A reportagem é grande. Aqui fala um pouco que o Joe Biden e a Kamala Harris, né, falaram um pouco, demandando mais liderança, falando para parar com a violência, porque depois de 4 meses eles pedem essas coisas, né? Porque até sábado, se não me engano foi domingo que eles falaram essas coisas, até sábado eles estavam apoiando os protestos violentos e falando que isso devia continuar, né? Aqui a gente tem as palavras do vice-presidente Mike Pence, falando que nós vamos ter lei e ordem nas ruas americanas, no discurso dele na quarta-feira. Joe Biden iria concordar com as políticas que estão lidando com a insegurança nas ruas e com a violência nas cidades americanas. O que a gente sabe que Joe Biden já tem, acho que 87 anos, se eu não me engano. A gente consegue ver nos vídeos que ele já... Você pega um vídeo dele 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando ele era senador, e um vídeo dele agora, naquela época você conseguia ver que ele era super rápido, ele conseguia discutir, conseguia conversar com você numa boa, sem gaguejar, sem ter esse tipo de problema, sem precisar dar longas pausas para responder. E hoje em dia ele não consegue fazer essas coisas. Ele já tá claro que ele já está começando a perder a capacidade mental dele, a capacidade de resposta, e ele vai ser empurrado para o lado, e a Kamala Harris vai ser colocada na presidência com com conselhos do Bernie Sanders, que é o socialismo, ele quer o socialismo extremo nos Estados Unidos, e o esquadrão, que é esqueci o nome das democratas, mas são 4 mulheres que ficam empurrando pautas antissemitas, né, anti-judeus, pautas do novo Acordo Verde, só que elas estão pedindo que você pare hoje todo o uso de combustível fóssil e comece a usar só combustível biorrenovável. Só que, se eu não me engano, os Estados Unidos só tem 13% da capacidade dele como combustível biorrenovável, combustível nuclear. Então, se você tirar toda a parte de combustível fóssil, só 13% do país vai continuar tendo energia. Alguns dizem milhões de pessoas vão morrer se isso acontecer de um dia para o outro. Eu não acho que é tão grande assim, né? Os números normalmente são inflados. Mas, com certeza, dezenas de milhares de pessoas vão vir a óbito se eles pararem de uma hora para outra. O ideal é você primeiro igualar a combustível fóssil, você iguala ele ao combustível biorrenovável e você vai tirando o fóssil enquanto você vai subindo o biorrenovável. Isso que devia acontecer. Mas isso é outro assunto, eu posso entrar em mais detalhes no outro vídeo. Mas então vamos ver que os jogadores da NBA vão voltar, vão continuar falando sobre política, os números vão continuar caindo,
e provavelmente os contratos deles vão ter um de corte, né, porque os jogadores que estão levando o maior prejuízo são os reserva entre aspas, né? Que são justamente aqueles que têm que dar tudo de si para se manter como reserva dos astros, porque esses astros não vão perder a posição deles. Só que esses jogadores que estão na reserva não vão ficar falando desses assuntos e vão trazer a audiência de volta. Então, são essas pessoas esses jogadores que não tocam nesse assunto, que vão provavelmente receber um aumento no contrato deles, enquanto essas superestrelas que ficam falando nesses assuntos de política e ficam tirando a audiência, enquanto essas crianças não. Esses jogadores ficam falando desses assuntos e tirando a audiência, vão ter um corte no contrato deles, pelo menos financeiramente, eu acredito. Mas é isso. A partir de provavelmente semana que vem, os playoffs da NBA estão de volta. Pro melhor ou pro pior. Provavelmente pior. Mas é isso aí.